Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a independência do nosso país, a independência do Brasil, tá? Nosso conteúdo a ser estudado a partir de agora é o Império, Brasil Império, mas para isso a gente precisa entender o processo, né? Desde o início ali, como que foi a independência do nosso país, os primeiros passos como um país independente, tá bom? Então a independência não foi algo isolado, não foi apenas uma data, é um processo histórico. É isso que a gente vai analisar, o início desse processo, quais os fatores que levaram à culminância desse fato, tá? Para a gente entender, digamos assim, esse período que foi conturbado, mas muito interessante, muito rico para a história da nossa nação. Então vamos lá, processo de independência do Brasil. Então a gente vai ver a Revolução do Porto, a regência de Dom Pedro e a independência no final. Independência do Brasil. A independência do nosso país ela é comemorada no dia 7 de setembro. Foi um dos acontecimentos que mudou os rumos da nossa nação. Então, vários eventos desencadearam a necessidade de ficar independente de Portugal. Portanto, é importante entender a história desde o começo. Então, a independência não é um fato isolado que acontece lá no dia 7 de setembro, mas ele é um processo. É um processo de eventos que vão culminar nesse momento histórico. Então, para a gente analisar de início, a gente tem que ver o contexto. E o início desse contexto aqui é a chegada da família real ao Brasil. Tá? Possivelmente, vocês já tenham estudado isso, a gente já tenha visto em algum momento. A gente vai analisar de uma forma mais aprofundada agora. Tá bom? Então a família real vem ao Brasil. Uhul, legal, né? Vocês vieram fazer o quê? Vieram de férias? Não, tá? Por que, que a família real veio para o nosso país? Eles vieram fugindo de Napoleão Bonaparte, porque Dom João VI não aderiu ao bloqueio continental. Então, na Europa, quem comandava a Europa no período era Napoleão. Como não conseguia derrotar os ingleses, impôs um bloqueio continental e, assim, deixou Dom João pressionado. Ou você rompe com os ingleses, ou invadimos seu território. Do outro lado, se Dom João rompesse com os ingleses, como Napoleão queria, poderia ter suas colônias invadidas pela Inglaterra. O que fazer? Então, Dom João, estudioso, né, pessoa sábia, a gente vai ver que esses portugueses ali, diferente do que muito senso comum diz, né? Português ele é falta inteligência. Não era bem assim, era um exímio estrategista. Tanto que Napoleão afirma que uma das únicas pessoas que conseguiu enganar o mesmo foi Dom João VI, o rei de Portugal. Tá? Então, a família real, ela vem para o nosso país, certo? Ela sai no dia 29 de novembro, lá do ano de 1807, chega em Salvador, Bahia, no dia 22 de janeiro de 1808, depois de 54 dias navegando pelo Oceano Atlântico, tá bom? E eles vieram aqui fugindo de uma possível invasão. Dentro desse contexto aqui, a gente vai ter a mudança da sede da monarquia de Lisboa para, então, agora Rio de Janeiro. De Salvador, Bahia, Dom João chega no Rio de Janeiro lá no dia 8 de março de 1808 e muda a sede, né, digamos assim, a capital do nosso país e a sede monárquica de Portugal para o nosso país. De imediato, uma das primeiras tratativas de Dom João, que vai levar à independência do nosso país posteriormente, é o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas. Ou seja, a partir de então, o nosso país, Brasil, poderia comercializar com outras nações. Essas nações, entre aspas, seria a Inglaterra. Então a gente tem aqui o fim do pacto colonial.
O que era o pacto colonial, professor? Era a base do mercantilismo, onde a colônia só poderia comercializar com a metrópole. Então agora o Brasil já poderia fazer comércio independente, né, não somente com Portugal, mas com outras nações. Ali começa o quê? Os primeiros passos da independência. Porque agora a gente vai ter o quê? Uma elite agrária brasileira que vai se agradar com essas medidas. Então, esse acordo comercial, esse tratado de abertura dos portos, é considerado a primeira medida formal em direção à independência do nosso país. Então, após a fuga da família real, o Portugal ficou abandonado aos invasores. Para se ter ideia, foram quase 16 mil pessoas que saíram de Portugal e vieram para o nosso país. Tá? Algumas pesquisas sugerem que esse número talvez não seja tudo isso, mas as fontes que a gente tem é de que quase 2% da população sai de Portugal e vem para o nosso país. Então foi raspados os cofres, materiais de artes, obras de artes, roupas, utensílios. O que poderia ser trazido foi, né, veio em direção ao nosso país. Muita coisa se perdeu devido às condições marítimas, né? Essas pessoas que passaram esses 54 dias no mar também chegaram aqui, muitos desnutridos, doentes. A gente teve surtos de piolho. Então, para se ter ideia, muitas pessoas, mulheres, tiveram que raspar as cabeças por causa do piolho. E o engraçado é que chegando no nosso país, as brasileiras aqui acharam que era uma moda na Europa. Também começaram a rapar a cabeça também. Isso tudo aconteceu. Tá? Esses portugueses saíram da Europa e vieram para cá. Eles vieram em 8 naus, 3 fragatas, usaram brigues, escunas e foram escoltados por 4 navios que eram da esquadra britânica. Tá bom? Com auxílio das tropas inglesas, que era uma das condições para a abertura dos portos, em Portugal foi formado algumas milícias para combater com táticas de guerrilha o avanço das tropas de Napoleão. Tropas essas já estavam cansadas, já tinham sido derrotadas, se não me engano, na Rússia. Tá? Então, apesar dessa expulsão iminente dos franceses que vai acontecer, tá? Napoleão é derrotado lá no ano de 1813, a expulsão das suas tropas de Portugal em 1814. O país, Portugal, ele fica arrasado e agora já não tinha mais o monopólio comercial sobre o Brasil. Já não tinha mais aquela segurança de que toda a riqueza do nosso país, Brasil, viria para Portugal, já que Dom João havia feito alguns tratados comerciais que davam abertura, rompia com o pacto colonial entre colônia e metrópole. Tá bom? Dessa forma aqui, pessoal, a gente vai perceber que devido a esse descontentamento, em Portugal vai ser montado o Conselho de Regência, principalmente pelos fidalgos. Tá? Eles vão começar a comandar Portugal e, a partir desse contexto, esses fidalgos vão ficar extremamente descontentes com o rei Dom João, principalmente pós-Congresso de Viena. Tá? O que vai acontecer no Congresso de Viena? No Congresso de Viena, que aconteceu entre 1814 e 1815, foi tentado redesenhar as fronteiras da Europa. Ou seja, toda aquela bagunça que Napoleão fez seria, digamos assim, arrumado. E todos aqueles monarcas que tiveram seus tronos usurpados deveriam voltar a reinar. Sobre Dom João ficou uma dúvida, porque o Congresso de Viena não aceitava então que Dom João tivesse fugido. Por que não encarou Napoleão? Por que ele fugiu? Então Dom João, mais uma vez inteligente, ele vai usar de diplomacia. Ele vai afirmar que não, eu não fugi, eu só mudei de corte. Porque o Brasil não era então colônia, sim era um Reino Unido a Portugal e
Algarves, uma região sul, né? Algarves, região sul de Portugal. Então o Brasil já não era mais nem colônia, então ele passa a ser o que? Um Reino Unido. Assim, Dom João poderia comandar tanto Brasil quanto Portugal, vivendo aqui no Brasil, sem a intenção de voltar para Portugal. Então, assim, os aristocratas portugueses não estavam gostando dessa situação, eles perdiam o cenário político e começavam a se alimentar um movimento de mudanças que vai culminar com a Revolução Constitucional em Portugal. Então a gente vai ter a Revolução Liberal do Porto, um movimento marcante da época que tinha o objetivo de reestruturar a soberania política portuguesa por meio de algumas reformas que limitariam o poder de Dom João e reconduziria, o Brasil à condição de colônia novamente. Então, todos aqueles tratados comerciais, abertura dos portos, o Brasil não era mais nem colônia, era o Reino Unido, isso acabaria. Tá? A aristocracia de Portugal não estava nada contente com o que estava acontecendo no nosso país. Diante da demora de Dom João VI em voltar para Portugal, diante dos problemas econômicos do país, os comerciantes do Porto, cidade no norte do país, iniciou uma revolução burguesa. E esse movimento exigiu o quê? A volta do rei a Portugal, a criação de uma nova constituição que limitasse os poderes reais e, principalmente, a retomada do pacto colonial. Por que eles queriam isso, pessoal? A retomada do pacto colonial. Porque o período de 1808 até 1821, período que Dom João esteve no nosso país, esse período é conhecido como período joanino. Foi um período de riquíssimas contribuições e mudanças sociais, principalmente no Rio de Janeiro. A gente vai ter a criação de edifícios, inovações na moda, no comércio, a criação do Banco do Brasil, a Real Academia Militar, Jardim Botânico. A gente vai ter a divulgação, né, a iniciativa das primeiras obras de arte, o teatro. Então muita coisa muda no nosso país. E isso aqui desagradava muito a soberania, né, os comerciantes, as pessoas influentes de Portugal. Então, pressionado principalmente, né, pelas cortes de Lisboa, a Assembleia Constituinte, Dom João ele volta para Portugal em 1821, tá? Então acaba o período joanino. O período joanino, lembrando, foi de 1808 até 1821, período em que Dom João esteve no nosso país, finda. Ele volta para Portugal, mas deixa seu filho mais velho, Dom Pedro, como regente do nosso país. Então, Dom Pedro deveria representar o governo do pai, que após 13 anos deixava o Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, Dom João mostra como era estrategista e inteligente. Ele deixa o filho dele aqui no Brasil, volta para Portugal para dominar a coisa lá, tá? Continuar no governo de Portugal e deixa o filho. Se acontecesse qualquer coisa, pelo menos o que aconteceria? Ele comandaria Portugal e o filho dele Brasil. De uma forma ou de outra, tanto Europa quanto América teríamos um monarca português comandando. Tá? Decorrente desse movimento, os revolucionários lusitanos formaram uma espécie de Assembleia Nacional que vai receber o nome de Cortes, tá? E que tem como protagonistas as principais figuras políticas de Portugal, que exigiam o retorno de Dom João, que vai acontecer. Então, temendo perder sua autoridade, Dom João sai do Brasil em 21, mas deixa seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do nosso país. Durante um tempo, Dom Pedro I vai seguir as ordens da corte portuguesa, mas ele acaba percebendo que a principal intenção dos portugueses, dessa aristocracia de Portugal, era transformar novamente o Brasil em uma simples colônia. E o nosso país perderia toda a sua influência, sua liberdade, suas manufaturas. Tá? Então, pouco depois de assumir, Dom Pedro passa a tomar medidas em favor da nossa população e assim começa a ganhar grande prestígio, credibilidade. Suas primeiras medidas foram baixar os impostos e equiparar a autoridade militar do nosso país com as de Portugal.
também. Então as cortes não aprovaram essas mudanças e exigiram essas principais mudanças aqui, ó. Nomeação de comandantes portugueses para as tropas brasileiras, extinção dos tribunais brasileiros e o controle do governo das regiões brasileiras por Lisboa e não mais pela capital, Rio de Janeiro. Ordem para que todo navio brasileiro que fosse em direção à Europa passassem para registro de carga em Lisboa e que, de imediato, Dom Pedro retornasse a Portugal. Diante dessas decisões das Cortes de Lisboa, né, os deputados brasileiros chegaram a ir a Lisboa para tentar conversar, mas não tiveram nenhuma credibilidade, eles voltam para o nosso país e aqui a elite começa a se organizar em torno do príncipe, contra a dominação portuguesa. Então essa elite que se forma no nosso país começa a perceber que toda a ascensão política, econômica, social, todos os passos para a independência do nosso país estavam ameaçados se nosso país voltasse a ser simplesmente uma colônia. Então vai se iniciar um dos momentos mais conturbados desse período, porque essas ações de Dom Pedro desagradavam as cortes de Portugal, tá bom? E era de imediato solicitado que ele retornasse ao Portugal e entregasse ao Brasil o controle de uma junta formada pelas cortes de Portugal. Então no Brasil vão surgir os defensores da independência que vão fazer uma campanha pedindo que o príncipe fique em nossas terras. A pressão de Portugal sobre a elite econômica brasileira gerava algum risco de domínio, né? Assim, os grandes fazendeiros, comerciantes, passaram a defender a ascensão política de Dom Pedro e incentivá-lo a ser líder da independência do nosso país. No final de 21, quando as pressões das cortes atingiram seu auge, os defensores da independência vão fazer um grande abaixo-assinado solicitando a permanência de Dom Pedro I. Que interessante esse grande abaixo-assinado ali, né? Já que a maioria era de analfabetos. Mas está valendo, né? Então, nesse contexto, atendendo a demonstração de apoio, o dia 9 de janeiro de 22 foi o dia do fico. Ele decide ficar e ele discursa para o povo. Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Então, Dom Pedro I reafirma a permanência no cenário político brasileiro e atende assim os interesses dos ricos fazendeiros brasileiros. Tá? São esses ricos fazendeiros brasileiros que vão se tornar os coronéis e depois, durante a República Velha, ou seja, na Primeira República, de 1889 até 1930, que vão comandar o cenário político nacional. Mais uma imagem para ilustrar o dia do fico. E, finalmente, então, a independência. Logo, né, teve iniciativa de incorporar figuras políticas brasileiras. Então, essa foi uma das primeiras medidas de Dom Pedro I. Tá? Ele também decreta que nenhuma ordem de Portugal deveria ser adotada sem a sua autorização prévia. Teria que se falar com ele primeiro, tá bom? Então foi justamente essa medida que vai tornar a relação política entre Portugal e Brasil insustentável. Tá? Em uma última tentativa, a Assembleia de Portugal envia um novo documento para o Brasil exigindo que Dom Pedro retornasse para Portugal sobre uma ameaça de invasão militar, caso ele não fizesse o mesmo, de imediato. Ao tomar conhecimento do documento, Dom Pedro fez uma declaração oficial, afirmando assim seu acordo com os brasileiros. Declarou a independência do nosso país no dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. Tá? Então a gente tem essa imagem, mas na verdade a gente sabe que essa imagem aqui ela foi pintada muitos anos depois. Né? Em nenhum momento de fontes seguras históricas, jamais que se usariam cavalos, né, para fazer esse percurso que ele estava fazendo. Então, possivelmente ele estava sobre mulas e maltrapilhos. Não estava com essas roupas, tendo em mente que nem a Guarda Nacional não havia sido formada ainda. E há algumas teorias ainda que, nesse momento aqui, Dom Pedro
estava parado às margens do Riacho Ipiranga porque estava sofrendo de desinteria. Nos meses seguintes, então, os brasileiros venceram facilmente os ataques das tropas portuguesas, com um apoio inglês, tá vendo? Os ingleses tinham muito interesse na independência do nosso país, justamente pela questão comercial. Então, em pouco tempo, outros países da América Latina, principalmente aqui, já haviam se libertado do domínio europeu, então passaram a apoiar oficialmente a nossa independência também. Dom Pedro I se torna o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I. O Brasil passou a ser uma monarquia, uma forma de governo em que os poderes são exercidos pelo imperador ou rei, certo? E os limites dessa independência, pessoal? Foi realizada pelo herdeiro do trono português, foi incentivado pela elite brasileira. Então a independência do nosso país manteve o quê? O que mudou? Mudou pouca coisa, né? Não mudou nada. Continuávamos o quê? Uma economia agroexportadora de gêneros tropicais baseada no latifúndio, ou seja, na grande propriedade rural. A monarquia era absolutista, ou seja, era absoluta, inquestionável, no comando de um português novamente. O trabalho ainda permanecia escravo, que vai até 1888, quando, lá no finalzinho do Segundo Império, e o controle político da elite rural sobre o novo país. Como eu já falei, essa elite rural vão se tornar os coronéis que vão comandar a política do nosso país até 1930. Um dos primeiros a reconhecer o Brasil como nação foram os Estados Unidos. O reconhecimento de Portugal veio só em 1825, em troca de uma indenização de 2 milhões de libras, ou seja, dinheiro emprestado pelos ingleses. Basicamente não teve nem empréstimo. Portugal devia aos ingleses, só passou a dívida para o nosso país. Então, o nosso país já começa devendo. Então, a gente pode ter como pergunta aqui, para a gente tentar ilustrar ou mentalizar, independentes. Independência ou dependência dos ingleses? O que aconteceu com o nosso país? A gente consegue a independência, mas se torna dependente dos recursos ingleses, né? Então, financiamento e compromisso da dívida com os portugueses passa para o nosso país. Nosso país necessitava de paz interna, coisa que não vai acontecer a partir do momento que a gente vai ver também algumas contendas entre o nosso país e a questão da separação da Cisplatina, tá? Hoje atual Uruguai, desculpa. Então tudo isso vai comprometer aquela recém-criada estabilidade nacional. Certo, pessoal? A partir da semana que vem a gente vai ver os primeiros passos pós 1822, a gente vai ver o Primeiro Império até o período regencial. Então anote suas dúvidas, anote no caderno, dê uma olhada no material de leitura, tá? Olhe novamente os slides e, em caso de dúvida, entre em contato com o professor. Valeu?